Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. E na nossa aula de hoje nós vamos corrigir a atividade de Ciências Humanas. Então nós temos aí, dentro do módulo 2, a unidade 3 e a atividade de número 3. Bora lá? Então a primeira diz assim: Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, que ficou famoso no mundo inteiro como Aleijadinho, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1730. Cidade que à época tinha o nome de Vila Rica. Filho do casamento de Manuel Francisco Lisboa, português e mestre de obras de profissão, e da escrava Isabel, o escultor mineiro Aleijadinho aprendeu desde cedo o ofício do pai, que foi o primeiro arquiteto de Ouro Preto. As suas obras-primas foram esculpidas em pedra-sabão, realizadas no período de 5 anos, entre 1800 a 1805, na cidade de Congonhas do Campo. As esculturas dos 12 apóstolos Abdias, Adacuque, Amós, Baruque, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Jonas, Joel, Naum e Oséias ficam no adro do santuário da Igreja Católica do Bom Jesus do Matozinho. Na frente da igreja há uma ladeira com 6 capelas, onde está um conjunto de esculturas de Aleijadinho em tamanho real, que revelam a Via Crucis de Jesus. As obras deste renomado artista brasileiro representam um estilo barroco de arte. Boa parte das suas obras possuem uma funcionalidade e um objetivo. Segundo o texto informado, podemos assinalar que a arte de Aleijadinho tem uma função artística e cultural voltada para a religiosidade, letra B. Número 2, Enem de 2019. Nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente passível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica, letra A: exaltação nas crendices populares. Não é isso que está sendo retratado no texto. Só ativar a canetinha aqui. Não é essa exaltação que tem no texto. Reiteração dos discursos hegemônicos. Não, ele não vai fazer essa reiteração, ele é diferente, né, do discurso hegemônico. Inclusive, ele fala como é e como deveria ser. Difusão das estéticas antigas. Não, ele não faz essa difusão. Letra D, contestação dos estereótipos consolidados. É o que ele está fazendo, né, do estereótipo visto hoje e como deveria ser, né, não só o corpo magro, mas ele preza pela saúde. E o corpo gordo, né, justamente ele vem falar, não por causa da gordura que adoecem, mas sim pelo estresse e opressão a que são submetidos. Então, outros fatores que não são a gordura é que levam à doença, segundo o nosso autor aqui. Então, a letra D está correta. Propagação das conclusões científicas. Na verdade, não há uma preocupação tão científica no texto, tá? Óbvio que ele tem embasamento, mas não é essa a preocupação principal, mas sim a contestação dos estereótipos consolidados e principalmente levando a preocupação com a saúde e não só a estética. Então, letra D é a alternativa correta. Número 3, questão de número 3, ela diz o seguinte: no Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais
anticonvencionais, associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar de movimento LGBT implica, portanto, chamar atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Vamos lá. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito. Letra A, manifestação religiosa. É esse direito que está sendo mantido ali no texto, gente? Não é sobre esse direito. Sobre organização sindical, é do trabalhador organizando o seu sindicato? Não. Formação profissional, não é isso. Afirmação identitária, correto. E participação partidária, falso. Então a única correta é a letra D. Vamos lá então para a questão de número 4. Assim, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura de massa surgem como funções do fenômeno da industrialização. É esta, através das alterações que produz no modo de produção e na forma do trabalho humano, que determina um tipo particular de indústria, a cultural, e de cultura, a de massa, implantando numa e noutra os mesmos princípios em vigor na produção econômica em geral. O uso crescente da máquina e a submissão do ritmo humano de trabalho ao ritmo da máquina, a exploração do trabalhador, a divisão do trabalho. Para o autor Teixeira Coelho, a indústria cultural e a cultura de massas estão diretamente ligadas ao modo de produção. Socialista, cientificista, nenhuma das alternativas, capitalista ou tecnicista. Justamente ao modelo capitalista, que é o sistema atual. Então, letra D é a resposta correta. Última questão dessa lista, questão de número 5. As artes foram submetidas a uma nova servidão. As regras do mercado capitalista e a ideologia da indústria cultural, aqui inclusive já traz até a resposta da questão anterior, né? A ideologia da indústria cultural, baseada na ideia e na prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. As obras de arte são mercadorias, como tudo que existe no capitalismo. Então, Marilena Chaui, Convite à Filosofia. Segundo o texto, uma das características da indústria cultural é... Letra A, valorização do artista. Em nenhum momento você viu falar sobre essa valorização, né? Censura das obras, também não foi falado sobre censura. Nenhuma das alternativas, então vamos ler, né, primeiro, para ver se não tem nenhuma. Liberdade de criação artística. Ele fala sobre essa liberdade, gente? Não é dito sobre isso no texto. Exploração comercial das obras. É justamente nesse tipo de exploração que nós temos o texto da Marilena Chaui. Então, letra E é a única alternativa correta. Bem, pessoal, nós finalizamos então a nossa lista. Essa foi a última atividade que nós tínhamos para correção, tá? Finalizamos aqui a atividade 3. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!